E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 4 do Brasileirão. É isso aí, então já senta o dedo no like, ajuda demais a gente, galera. Cada like que vocês dão aí, sempre tem noção disso. Vai preparando seus palpites aí. Se você é novo, se inscreva. O que mais, Felipe? E segue a gente lá no Insta também. É isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que o vídeo não tem tudo da dica de aposta, nem uma placar para você pegar e gastar o seu dinheiro. É apenas uma análise, uma estatística que o Felipe traz, uma resenha do que te acha que vai acontecer nesse Brasileirão maluco aí. É isso aí. Fique à vontade. Show de bola, Alisson. Vamos lá. Sobre a rodada passada, né? Vamos ver como é que a gente foi. Grêmio 1x0 no Cuiabá, nós dois acertamos a vitória do Grêmio. Bragantino, isso aí. Bragantino 1x0 no Corinthians. Você acertou a vitória do Bragantino e eu cravei o placar. Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico aí, nós dois acertamos a vitória do Galo. Vitória e Bahia, 1x1, nós dois acertamos que seria empate. Flamengo e Palmeiras, 0x0, nós dois acertamos que seria empate. Atlético 1, Inter 0, você cravou o placar. E Botafogo e Juventude, o Botafogo venceu e você acertou que o Botafogo venceria. Foi uma rodada melhor, né? Não vê a escravada, lá ele. Mas veio uma cravada para cada lado, então o placarzinho aí da nossa, né, disputa sadia segue normal, segue do jeito que tava. Tô seguindo aí. Tu tá na liderança, né? Tá com um pontinho a mais. E agora, Alisson, vamos ver aí os mitos, né, do canal que lembraram aí de avisar a gente. Muito bom lembrar o pessoal que quem pode ter mitado, cravado um monte de placar aí, mas se não comentou no próprio comentário ou avisou lá no Insta ou de alguma forma chamou a atenção, acaba passando batido, né? Então é sempre bom lembrar, essa galera aqui nos avisou. E os mitos são Cássio6563, nome aí do canal, né? Show. William Vieira. Boa. Christian. William Albuquerque. Ronildo Dantas. Ronildo, né? Quase sempre presente aí. E o Rodrigo Rodrigues. 6. Que isso. Eu tô com a impressão que a gente que foi mal, porque todo mundo tá cravando. É verdade. Os caras estão tão bem, né? Mas enfim, muito bom, galera. Parabéns a vocês e repete aí, vamos. É isso aí, vamos lá. Então, rodada 4, Alisson. Rapidinho, lembrando que a vida deles vai mudar, né? Porque a gente falou o nome deles porque estão famosos agora. Daqui é Globo, direto. Calma aí, calabreso. Vamos lá. Vasco e Criciúma. Vamos lá, sem perder muito tempo, já que a gente já resenhou bastante. Vasco 2x1 em cima do Criciúma. O Vasco já vem de 2 derrotas seguidas, porém essa única vitória foi justamente jogando em casa, aonde não perdeu esse ano ainda jogando no São Januário, né? Vale lembrar. Tem tido jogos bastante movimentados, né? Curiosamente, os últimos 3 jogos do Vasco foi pelo placar de 2x1, sendo a favor ou contra. Pega o Criciúma que não perde a 5 jogos seguidos, porém não vence a 3 jogos seguidos. Lembrando que vem sofrendo um gol a 9 jogos seguidos também. E nos últimos 10 jogos, em 9 vezes ambas as equipes marcaram. Então, quase certo de ter ambas marcando aí, mas vou pro fator casa, vou pro de Vasco 2x1. Show, mano. Eu já começo com o mesmo placar que você, 2x1 Vasco também, confiando no Vasco, né, pelo fator casa, que é onde normalmente tem se saído melhor. Pega o Criciúma que não vem num momento tão ruim, mas também não consegue ali emplacar uma sequência de vitórias para dar uma animada. E fora de casa também, com certeza, o rendimento vai cair um pouquinho. Vasco 2x1. Show. Cuiabá e Atlético Mineiro. Hoje o Atlético Mineiro 1x0 em cima do Cuiabá. Felipe, Cuiabá só teve 2 jogos até agora, vai lembrar, né? No campeonato, e foi justamente com 2 derrotas. O time não vence a 4 jogos seguidos, levando um gol em todos esses jogos. Já o Galo veio voando e não é voo baixo, entendeu? Voo de galinha. Tu entendeu? Entendi. Tá 8 jogos sem perder, tem uma das melhores defesas até agora, só levando um gol, né? E ainda tem um tabu de 3 vitórias seguidas a favor, né? Contra o Cuiabá aí. Então por isso, Galo 1x0. Maravilha, eu vou de Galo 2x0, mesmo sendo fora de casa. Não que o Cuiabá seja uma equipe aí fraca, né, longe disso, mas não vive seus melhores momentos, principalmente aí no começo de Brasileirão. Pode surpreender, né, a gente estava acostumado o Cuiabá surpreender justamente quando jogava fora de casa e pegava uns times aí que era improvável de conseguir bons resultados e conseguir, mas nessa temporada não é essa sensação que tá deixando, né? Sim. E o Galo tá no começo bem melhor, então vou de Galo 2x0 mesmo fora. Show. Bahia e Grêmio. Felipe, vou de Bahia, 2x1 em cima do Grêmio. Bahia tá naquele momento que tá tudo igual ali, né? Vitória, empate, fez 5 gols, levou 5 gols. Dos últimos 5 jogos, venceu 2 vezes, se lembrando que essas 2 vezes foi justamente jogando em casa, onde sempre foi muito forte. Dos últimos 6 jogos, as 5 vezes, ambas marcaram. Pega o embalado do Grêmio aí, que tá com vitórias seguidas aí embalado. Lembrando que não perde por aí há 6 jogos seguidos. Porém, vou confiar no fator casa do Bahia, apesar do Grêmio estar na fase muito boa e que está com a defesa também muito boa.
Show de bola. Eu pensei na vitória do Bahia, mas eu vou de empate, vou de 1-1 nesse jogo. Bahia, mesmo sendo muito forte em casa, e pra mim também é o favorito aí pra vencer a partida, porque vem fazendo, né, bons jogos, ainda mais como mandante, mas pega o Grêmio que deu uma melhorada, saiu daquele momento ruim, então não vai querer também, né, deixar de fazer pelo menos um pontinho fora de casa, então eu vou de 1-1. Seguindo então, Alisson, vamos aí de clássico, Flamengo e Botafogo. 1-1, Felipe. Vou de 1-1. Flamengo, depois de uma sequência ótima, aí já vem a 2 jogos sem vencer, tendo sua primeira derrota na temporada, né? Aquele jogo na altitude lá. E dos últimos 5 confrontos entre eles, venceu 4 vezes. Então tá se dando bem no Botafogo. Mas pega, né? Um embalado fogão aí. Já tá 3 vitórias seguidas, marcando 9 gols nessas últimas 3 vitórias. Porém, vai lembrar que foram todos em casa, né? Já que fora tá 2 derrotas seguidas. Tentando achar equilíbrio, o Flamengo muito forte, se dando bem nos últimos clássicos, e Botafogo muito embalado, vou de 1-1 nesse confronto. Maravilha, o pensamento é o mesmo, mas eu vou de 2-2, né? Torcendo aí para um jogo mais aberto, com mais gols, enfim, que seja um bom jogo de se assistir. E realmente é o que você falou, o Flamengo vem numa temporada boa, né? A derrota aí foi por fatores, né, diferentes, então não muda que a fase é boa. Vem bem nos clássicos aí contra o Botafogo, mas o Botafogo vive um momento muito bom e futebol também é coisa de momento, né? Então de repente o Botafogo até consiga sair com essa vitória porque vem realmente fazendo boas partidas. E eu vou de 2-2, acreditando num clássico equilibrado. Show. Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro 2-1 em cima do Vitória. O Cruzeiro tá 3 jogos sem vencer, né? Dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, empatou 6 vezes. O fato positivo é que essa única vitória foi justamente jogando em casa contra o Botafogo, né? No Brasileirão. Pega o Vitória, que também não vence há 3 jogos seguidos, vence foi no gol há 4 jogos também seguidos. E o fato negativo é que essa última vitória na casa do Cruzeiro foi em 2010. Nem lembro quantos anos eu tinha na época. Acho que o fator casa vai ajudar demais o Cruzeiro nesse jogo, por isso Cruzeiro 2-1. Maravilha. Eu vou de Cruzeiro 1-0, mano. Os dois não vivem bons momentos, né? Mas eu vou me apegar aí no fator casa. O Cruzeiro mais pressionado para pelo menos voltar a vencer, né? Principalmente no Brasileirão, porque quanto mais você deixa essas vitórias para frente, depois fica difícil de recuperar, né? E o Cruzeiro não quer sofrer de novo aí o que sofreu na última temporada. E pega o Vitória que também não vem num bom momento, né? Tá voltando aí pra Série A, ainda tentando se encaixar. Vou de Cruzeiro pelo fator casa, mas jogo chorado aí 1-0. Show. Corinthians e Fluminense. Felipe, vou de jogo feio, vou de 0-0 nesse confronto aí. O Corinthians segue numa crise sem fim, tá 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e sem marcar gol também. O único fator positivo é que venceu as últimas 3 partidas contra o Fluminense jogando em casa. Já o Fluminense, que nos últimos 5 jogos venceu 2 vezes apenas, lembrando que não vence há 6 jogos seguidos fora de casa e nos últimos 6 jogos em 5 vezes ambos marcados. Geralmente tem jogos movimentados. Apesar disso, vou num 0-0 mesmo, porque o jogo do Corinthians geralmente é pouco gol. Maravilha. Eu vou de Corinthians 1-0, ainda acreditando no fator casa, que pro Corinthians sempre foi importante, mas ultimamente realmente não tem sido tão decisivo assim, né? A fase não é boa. Mas pega o Fluminense, que igual você já disse, fora de casa também tem mandado mal demais. Então, né, se não fosse para acreditar na vitória do Corinthians, também não acreditaria na do Fluminense, pelo menos por jogar fora de casa. Mas vou de Corinthians 1-0. Alisson, manda aí pra gente, Fortaleza e Bragantino. Felipe, vou de Fortaleza 2-0, né? Já adianto que vai ser um jogão, né? Espero eu, né? Fortaleza está 5 jogos sem perder, não perdendo em casa 5 jogos seguidos. Fato curioso é que nos últimos 5 confrontos contra o Bragantino, teve 3 gols ou mais, né? Então é um jogo bastante disputado. Ataque vem bem demais também, Felipe marcou 17 gols nos últimos 5 jogos. Pega o Bragantino, que é o atual líder do Brasileirão, né? Sem nenhuma derrota ainda na competição, vindo de 3 vitórias seguidas e a 4 jogos sem perder. Acho que vai ser um jogão, porém vou confiar mais uma vez no fator casa, mas é aquele jogo que parece que vai ser 4-3 ou 3-3, alguma coisa assim. Mas vou de 2-0 pro Fortaleza. Maravilha, eu vou de Fortaleza 2-1, né? Mas aproveito tudo que você trouxe aí, o bom momento das duas equipes, tem tudo para ser um bom jogo, né? A gente espera isso, pode ter um 0-0 aí e quebrar a gente, né? Coisas do futebol, ainda mais no Brasileirão. Mas realmente é esperado um bom jogo porque os dois times vêm muito bem, né? Vem marcando gols, vem vencendo suas partidas, mas também me agarrei no fator casa do Fortaleza, que é sempre forte, 2-1. Juventude e Atlético Paranaense. 1-1 vou nesse jogo. Juventude nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, jogando justamente em casa. Casa essa que não perde há 4 jogos seguidos. Porém tem um tabu aí de 4 vitórias seguidas contra o Atlético. 4 derrotas seguidas, no caso, contra o Atlético, né? O Atlético nos últimos 10 jogos só tem uma derrota, até fora de casa está vindo bem, nos últimos 5 jogos só perdeu uma vez e a defesa vem bem demais, né? Dos últimos 6 jogos, em 5 vezes não levou gol. Mas vou no fator casa aí do Juventude também, posso me dar mal, mas estou sentindo que o Juventude vai dar bastante trabalho com o Atlético. 1-1.
Maravilha. Eu vou de Atlético 3-1, cara. Mesmo fora de casa, né? O Juventude não é uma equipe boba, sabe jogar. Quando joga em casa, sempre melhora o seu rendimento. Mas pega o Atlético muito embalado, né? Talvez seja o melhor início de temporada aí de muito tempo do Atlético. Então acho que vai conseguir essa vitória 3-1. Show. Inter e Atlético Goianiense. Inter 3-1, agora eu vou usar o seu placar aí, né? Inter estava embalado, mas sofreu sua primeira derrota nesse brasileiro, porém foi fora de casa, né? Já que em casa não perdeu esse ano ainda. Pegou o Atlético na Goianiense, que vem de 3 derrotas seguidas, levando gol nos últimos 4 jogos, só marcou um gol nesse brasileirão apenas, e dos últimos 10 jogos, em 8 vezes teve mais de 2 gols. Então, Inter vencendo, acho que ambas marcam, então é isso, jogando em casa, 3-1. Maravilha. Eu vou de Inter 1-0. Acho que vai ser um placar mais magrinho, mas com o Inter vencendo, né? Como mandante, vivendo um bom momento. Pega o Atlético Goianiense, que teve aquela primeira partida dolorida lá contra o Flamengo, né? Por expulsão e tal. E parecia que seria um time de dar mais trabalho nos jogos seguidos, porque não fez uma partida ruim no início, deixou aquela sensação de que, né, poderia render mais se não fosse as expulsões e tal, mas dali pra frente realmente o negócio não andou, então acho que Inter vai ganhar aí de 1-0. E pra fechar, Alisson, outro clássico, São Paulo e Palmeiras. Ia de empate nesse jogo, mas não deu. Ficou de 2-1, Palmeiras. São Paulo tá embalado, tá com 2 vitórias seguidas. Nessas 2 vitórias não levou o gol. Em casa, onde sempre foi muito forte, no momento não está muito bem. Dos últimos 5 jogos só venceu uma partida. E vai lembrar que dos últimos 8 jogos, nas 6 vezes, ambas marcaram, né? Palmeiras vem embalado aí com uma última vitória de virada na Liberta, deu muita moral. Lembrando que o time não perde fora de casa 3 jogos seguidos. Lembrando também que vem bem econômico brasileiro em relação a gols, né? Foram 3 jogos onde fez um gol e só levou um gol também. Como sempre é um clássico, onde tudo pode acontecer. Dessa vez eu vou de Palmeiras 2-1, mesmo fora de casa. Show de bola. Eu vou de 1-1, igual você diz aí, ficar em cima do muro, né? Porque clássico é clássico, mas realmente, por momento, Palmeiras... É difícil o Palmeiras não estar no bom momento, né? Essa é a questão. Mas o momento do São Paulo realmente não é dos melhores. Agora que voltou a sentir aí o gostinho da vitória, mas estava numa fase muito complicada. Porém, sendo um clássico, eu vou de empate aí, vou de 1-1. Então é isso, fechou, galera. Esperamos as cravadas aí de vocês aí. Lá ele. Então, aproveite aí, fique à vontade, curte o vídeo se não curtiu, que mais, Felipe? E segue lá no Insta também. É isso aí. Valeu.